Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube, Bruno Okamoto. E eu quero começar 2024 trazendo para você 35 ideias para você se inspirar e começar o seu micro SaaS. Lembrando que essas ideias você não precisa necessariamente pegar ela, como eu vou te falar, e construir ela, mas você pode se inspirar e replicar a mesma ideia para outros verticais, outros nichos, enfim, o céu é o limite. O mais importante é que essas ideias te destravem na sua cabeça novas oportunidades para você começar seu micro SaaS e parar de ficar se enrolando. Fazendo uma rápida propaganda, não esqueçam que nós temos um diretório brasileiro de micro SaaS com quase 500 micro SaaS cadastrados, que vocês também podem usar ele para se inspirar e para conhecer os projetos no Brasil e até fazer parceria com os empreendedores ou até virar sócio desses projetos para você também lançar o seu micro SaaS. Porque no final do dia, não importa se você vai lançar um micro SaaS, 10 micro SaaS, se você vai lançar sozinho, com sócio, sem sócio, o que importa é você fazer, porque no final a experiência que você vai ter construindo o micro SaaS, ela é muito mais importante do que a ideia em si. Beleza? Então, partiu para o vídeo de hoje. Galera, o vídeo de hoje ele é inspirado num artigo que eu escrevi ano passado chamado Ideias de Micro SaaS com o ChatGPT. E eu escrevi esse artigo com 35 ideias que eu achei no Twitter, várias ideias e outras eu tive também. Nesse conteúdo de hoje eu vou falar para vocês sobre essas ideias, mas elas são muito focadas em uma funcionalidade específica do ChatGPT que se chama Vision, que é o poder do ChatGPT interpretar imagens. Então as ideias desse vídeo são, grande maioria, são usando essa funcionalidade do Vision. Beleza? Então a primeira ideia que eu quero falar para vocês hoje é de um micro SaaS que replica landing pages o mais rápido possível usando o ChatGPT. Com essa feature do Vision, você pode pegar e colocar uma foto de uma landing page e ele te diz exatamente qual que é o código para você codar na mesma landing page. Então, como automatizar isso, como criar um replicador de landing pages. A segunda ideia é você fazer um branding book usando o ChatGPT. Então você consegue criar um formulário fazendo algumas perguntas sobre o conceito da marca, sobre o que o empreendedor pensa e tal, e ele pode construir um branding book automático, né? A gente tem alguns geradores automáticos de logo, mas é super bacana você pensar na possibilidade de ter um gerador de branding, ou seja, ele te fala fonte, logo, cores, enfim, várias ideias aí também. A terceira ideia é de você reconstruir fluxos a partir de uma fotografia de um fluxo. Ou seja, se você tem um fluxo no Make, no N8N ou em alguma dessas ferramentas no-code de automação, você consegue tirar uma foto desse fluxo e pedir para ele mudar variáveis ou reconstruir variáveis a partir de um pedido seu. Então, eu entendo que muita ferramenta, para você mudar algo, você tem que ir lá manualmente, ficar procurando fazendo, mas você pode desenvolver ferramentas onde você simplesmente desenha um fluxo, coloca lá e a ferramenta te dá o fluxo com as variáveis que você pedir. A quarta ideia de micro SaaS é que você pode pegar essa mesma ideia dos fluxos. Então, por exemplo, você faz uma reunião com seus colegas de trabalho para decidir uma sprint ou para fazer alguma coisa e você tira uma foto daquele quadro do que vai ser feito do fluxo da sprint e o próprio Vision te dá já esse fluxo funcional dentro da ferramenta ou te dá como você fazer isso para que não só a reunião saia, como você já saia com um protótipo ou com uma fundação pronta para o negócio. Essa ideia de tirar fotos de reunião e transformar em coisas acionáveis é uma boa ideia. Eu usaria isso no NeoNerd. Falando sobre a categoria de SEO, eu vou falar para vocês algumas ideias que vocês podem fazer simplesmente para gerar tráfego para suas páginas, para o seu portfólio pessoal, enfim, para aprender como fazer SEO. A ideia número 5, no caso, que você poderia fazer, então, pensando nessa cauda longa de SEO, é fazer uma ferramenta que identifica filmes, personagens, identifica atores, diretores. Então você pode simplesmente bater uma foto e ela te diz curiosidades desse filme, te diz quem são os atores, curiosidades sobre esses atores. E aí você pode montar algo super bacana nesse sentido. Uma sexta ideia que você pode fazer é pegar esse mesmo conceito de filmes e colocar uma ferramenta que sugere novos filmes baseado em filmes que você assistiu ou que te sugere baseado no ator que você gosta, ou você consegue encontrar filmes mostrando uma foto de uma cena do filme, ou você consegue encontrar várias coisas, até pela fala dos personagens você consegue criar uma ferramenta
ferramenta para achar um filme agora. Então eu acho que é super legal, tem muito o que explorar nesse segmento de filmes. Uma sétima ideia de micro SaaS, pensando em SEO ainda, é você construir uma ferramenta que você consegue fazer upload de qualquer lugar e ela identifica esse lugar e te mostra ali no Google Maps ou te mostra a localização desse lugar. Então vamos supor que você viu uma foto no Instagram de alguém, você viu um cenário no YouTube e você quer saber aonde foi, como foi, você pode construir um micro SaaS que você vai lá, faz upload da foto e ele te diz exatamente o local e, cara, super legal você parar pra pensar e até meio bizarro, né? Agora eu vou falar pra vocês sobre micro SaaS que podem ser construídos na categoria de tarefas domésticas. A nossa ideia número 8 é a ideia de você tirar uma foto de um ambiente e pedir sugestões do que você poderia melhorar no sentido de cores, artes, decoração ou até mesmo de disposição dos móveis. Eu acho que é super legal, algo simples que dá para fazer e você simplesmente pede dicas do que ela faria de diferente no seu ambiente. É uma ideia super bacana e super fácil de fazer também. A ideia 9, pensando em tarefas domésticas, é um micro SaaS que lê manual de instrução pelo próprio WhatsApp, porque você não precisa nem de interface para esse tipo de ideia. Na verdade, quase todas que eu tô falando aqui, vocês não precisam nem de interface, né? O que significa que vocês não precisam nem montar o SaaS, vocês podem fazer tudo usando ferramentas no-code no próprio WhatsApp. Então, você comprou uma bicicleta, você não tá conseguindo montar o banco, você simplesmente vai lá naquele grupo, no bot do WhatsApp, tira uma foto do manual e o bot vai ler aquele manual inteiro, vai interpretar para você, ou você baixa o PDF da internet, coloca lá e ele vai te dizer exatamente como montar aquele banco, como fazer aquela tarefa. Uma ideia super simples e bacana também. A 10ª ideia, pensando em tarefas domésticas, é sobre vinhos, comidas e afins. Imagina que legal, você tira uma foto de um vinho e baseado nesse vinho, ele pode te sugerir vários outros vinhos com a mesma uva, com a mesma pegada, curiosidades, comidas que combinam, enfim, o céu é o limite. Eu sei que já existem ferramentas que fazem isso, como o Vivino, mas eu tô falando de outra proposta de valor. Tô falando de uma proposta de valor de descoberta, de conhecer coisas novas, de sugestões, de você interagir com a inteligência artificial e você aprender mais sobre aquele vinho, sobre coisas que você pode fazer com esse vinho e ter esse leque aberto de conversar com uma AI, que eu acho muito legal. Eu também usaria essa ideia. A ideia número 11, pensando em tarefas domésticas, é um bot de reparos. Então, vamos voltar, por exemplo, da bicicleta, né? Você tá lá com o banquinho da bicicleta quebrado, você não sabe o que pode estar acontecido. Você tira uma foto e pede para ele identificar o que pode ser que tá acontecendo, o que tá quebrado. E esse micro SaaS, ele pode identificar o que tá quebrado e te sugerir como reparar, por exemplo. Agora, eu quero falar para vocês de uma outra categoria pra gente ficar explorando aqui, né? Pra gente não ficar só numa vertente. Eu vou falar para vocês sobre uma categoria de micro SaaS para alunos, para estudantes, para escolas e faculdades. A ideia número 12 é você tirar uma foto de um exercício matemático ou uma foto de algum livro, alguma foto de alguma coisa que você não tá conseguindo solucionar e perguntar como é o raciocínio para chegar até aquela solução. Veja bem, eu não tô falando para colar e você buscar a resposta, porque sinceramente isso é muito fácil de fazer usando o ChatGPT. Mas estou falando para você entender o raciocínio, porque muitas vezes os alunos vão fazer tarefas em casa, fazer um trabalho e eles não conseguem entender qual que é o racional por trás. E aí eles acabam buscando respostas rápidas simplesmente para fazer. Mas se você desenvolver um micro SaaS que dá esse raciocínio, é uma ideia super bacana, que ele possa explicar, né, como chegou até aquele resultado, até aquela conclusão. A 13ª ideia é pensando nos alunos de medicina. Então, quando você pega aqueles livros complexos sobre corpo humano, sobre enfim, qualquer tema relacionado à medicina, você pode montar um micro SaaS, por exemplo, que você tira uma foto e ele explica e te dá todo o racional. Por exemplo, você tira uma foto sobre o coração em todas as artérias, ele explica o que é cada artéria, para onde vai, o que acontece. Então, eu acho super legal, assim, você ter um assistente, né, que te ajude, principalmente alunos de medicina, com essa parte mais técnica da medicina, com essa parte mais de conteúdo, de explicação. Ideia 14. Imagina que legal você, aluno de engenharia elétrica, por exemplo, vai lá e tira uma foto dos componentes de uma placa, por exemplo, e o próprio micro SaaS, a própria ferramenta, te dá uma descrição exatamente do que é cada componente, o que ele faz, como eles se conectam, e você consegue já entender toda a composição daquela arquitetura numa única fotografia. Porra, isso é muito legal. Agora eu vou falar sobre o micro SaaS para artes e emoções, que, cara, olha que doideira, né? Ideia 15. Imagina que legal um micro SaaS que você tira uma foto de um quadro, por exemplo, e ele te dá todo o contexto daquele quadro e do que o pintor estava pensando
pensando quando ele pintou aquele quadro, no que ele estava inspirado, a história do quadro, o que significa, e ainda ele te sugere outros quadros parecidos ou que você consiga interpretar a história. Enfim, tem uma série de vertentes que você pode guiar essa ideia, mas eu acho muito legal o potencial de você poder tirar uma fotografia, por exemplo, de um quadro e definir todas essas informações que o usuário pode ter sobre tudo que envolve por trás daquela pintura. Ideia 16. Seguindo a mesma linha de raciocínio dos quadros, imagina que legal ter um micro-SAS que você tira foto, por exemplo, de um armário, de roupas, e ele te sugere, baseado naquele seu gosto, naquelas roupas, uma série de looks, por exemplo, que você pode se vestir, de coisas que combinam, de outras roupas que você poderia comprar, e até podendo abrir, por exemplo, o site da Amazon, do Mercado Livre, já com opções de roupas parecidas para você simplesmente clicar e comprar. Bacana a ideia, não é? Essas ideias de micro-SAS, como a passada e essa, permite que você crie uma solução que identifique o gosto do usuário e sempre sugira coisas parecidas com esse gosto dele. E essa é muito louca, cara, porque essa aí eu vou mostrar na tela pra vocês. Eu vou até abrir minha colinha aqui, que a ideia é o seguinte, ó. É um micro-SAS que você tira uma foto e descreve visualmente e pede para ele descrever visualmente o que ele está enxergando ou sentindo. Olha que legal esse exemplo aqui. Eles pegaram um cogumelo e eles falaram, ó, coma esse cogumelo aí. E aí o bot começou a falar, putz, tô me sentindo diferente, tô vendo cores numa superfície. E aí ele começou a descrever o que ele tava sentindo. Olha que doido, cara, que bizarro isso é pra pensar, né? E aí, o que o cara fez, né, que eu me inspirei nessa ideia? O cara pegou, então, e pediu para o bot transformar o que ele tava sentindo num prompt pro DALL-E, e ele pegou esse prompt e colocou lá e gerou uma foto. E olha que doida a descrição do que o bot descreveu quando ele tava sob efeito de cogumelo. Cara, bizarro isso. Imagina você montar um micro-SAS que você consegue identificar coisas, uso de drogas, bebidas, enfim, o que você quiser. Na verdade, o céu é o limite. Eu acho que drogas foi um baita de uma experiência criativa, mas teste o que você quiser. Eu acho que é um conceito muito legal, é uma ideia super legal para você construir as coisas. Agora, já falar sobre a nova categoria que é profissionais liberais. Então, vou fazer algumas ideias para profissionais liberais. Ideia número 18 é você fazer uma ferramenta que ajuda, por exemplo, historiadores ou pessoas que costumam consumir leituras de documentos muito antigos para ajudar eles a interpretar. Eu tenho um amigo meu que ele é doutor de história na Federal e ele tem que ler muitas leis e muitas sentenças que foram aplicadas aos escravos há anos atrás, onde tudo era na mão ainda e é muito difícil de interpretar a caligrafia das pessoas que escreveram. Então esse micro-SAS, por exemplo, resolveria a dor dele. Uma coisa super nichada. Então ter um micro-SAS para ajudar a interpretar leituras ou coisas antigas é uma boa de uma ideia também para você fazer. O que me leva à ideia 19, que você pode montar uma ferramenta para transcrever qualquer tipo de documento também para uma linguagem mais moderna, para uma linguagem mais atualizada. Ideia 21, você pode pedir para ele transformar componentes do Figma para React, por exemplo. Ideia 22, você pode construir um micro-SAS para explicar para as pessoas analogias também. Você pode pedir para ele explicar o que significa. Você pode subir uma foto e falar o que significa essa lição de vida, o que significa essa analogia. Muitas vezes a gente se depara com mensagens que a gente não consegue entender, mas o ChatGPT consegue, então você pode fazer um micro-SAS disso. Ideia 23, você pode construir um micro-SAS que analisa gráficos ou que analisa operações financeiras e pedir para ele te explicar ou te gerar informações sobre isso. Na comunidade privada, a gente tem um micro-SAS do meu sócio André Prado do MGM, que ele fez um micro-SAS que analisa o Organize, que é um aplicativo de finanças pessoais, para identificar padrões e dar para ele informações. Então, aí mais uma ideia legal para vocês. Agora, pra gente concluir, eu vou falar para vocês 2 ideias que os membros da comunidade deram, e aí eu vou incluir elas para vocês aqui também, para vocês se inspirarem. A primeira ideia é que você pode tirar uma foto de uma planta, uma planta de um apartamento, de um prédio, de uma casa, e pedir para ele sugerir mudanças, ou pedir para ele modernizar, ou pedir qualquer coisa para ele, mas você pode trabalhar com plantas, por exemplo. A segunda ideia é que você pode tirar uma foto de uma planta, de uma flor, ou de algo que você não saiba como cuidar e pedir para ele te ensinar como cuidar daquela planta, ou cuidar daquela flor. Às vezes você não sabe nem qual é a espécie daquela flor e ele pode te dizer qual é a espécie e como cuidar dela. A terceira ideia é que você pode tirar uma foto de um livro, da capa do livro, e pedir mais recomendações
recomendações de livros parecidos ou de livros que te façam sentir a mesma coisa que você sentiu lendo esse livro. E você pode aproveitar da inteligência do ChatGPT para pegar novas recomendações também. A quarta ideia é você pegar uma imagem de um ator e enviar para o Vision e ele te sugere outros filmes que esse mesmo ator participou ou filmes parecidos também, por exemplo. A quinta ideia é você enviar uma foto de um produto e pedir para ele te passar outros produtos ou pesquisar na internet por esse mesmo produto ou por produtos similares com melhores preços, por exemplo. A sexta ideia é você montar um look de roupas a partir da sua roupa, né? Que nem eu já comentei anteriormente. Mas você pode tirar uma foto, por exemplo, e ele te dá sugestões de looks para você combinar os seus outfits. Super legal, inclusive, essa aí. Sétima ideia é se você tá numa rua e você viu uma foto de um produto, você pode tirar uma foto e pedir para ele procurar ele na internet e te mandar ele por WhatsApp ou facilitar para você salvar em algum lugar e comprar pela internet, por exemplo. A oitava ideia é você tirar uma foto de ingredientes ou de receitas e pedir para ele te gerar uma receita do que você pode fazer com aqueles ingredientes ou como você pode fazer uma receita mais simples e obter o mesmo sabor, o mesmo resultado daquela comida. Acho que essa é uma ideia super bacana. Ou você, aproveitando o mesmo raciocínio, você tira uma foto dos ingredientes que você tem na geladeira e pergunta para ele o que você pode cozinhar com aqueles ingredientes. A décima ideia é que você pode pegar um PDF, por exemplo, e pedir para a ferramenta transformar num JSON e ela te dá tudo que está naquele PDF num formato de JSON. Uma ideia bacana também. A 11ª ideia é a seguinte: se você está preso num jogo ou você não sabe o que fazer para passar para a próxima fase, você pode tirar uma foto e pedir ajuda para ele te dizer o que você tem que fazer ou como fazer. Ou aproveitando o gancho, você pode tirar uma foto do jogo e pedir para ele recomendar jogos parecidos e assim por diante. O céu é o limite. E por fim, a 12ª ideia é você pegar uma foto e transformar ela num desenho, num cartoon, num anime, usando o ChatGPT. Ele pega aquela foto, cria um prompt dela e você usa ela em cima do DALL-E e você consegue montar, tipo, essa nova figura, seja um anime, um desenho ou o que você quiser a partir daquela foto. Galera, é isso. 35 ideias de micro-SaaS para você começar 2024 lançando o seu micro-SaaS. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na próxima semana. Até mais.